Boa noite. Boa noite. Alckmin é internado no INCOR com infecção intestinal. Comércio de CDs e DVDs piratas continua livremente no centro de São Paulo. 12 haitianos são resgatados em condições de trabalho escravo na capital. No Rio, Polícia Federal faz buscas em empresas ligadas ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Começa a Bienal Internacional do Livro, a maior da América Latina. E na série Cara de São Paulo, os Barbichas, humoristas que fazem sucesso na base do improviso. Denúncia. Próximo à Rua 25 de Março e ao Mercado Municipal, nossa equipe flagrou o comércio de CDs e DVDs piratas, que acontece durante a noite sem nenhuma fiscalização. É a chamada Feirinha da Madrugada Digital. Esta é a Rua Cantareira, ao lado do Mercadão Municipal, no centro de São Paulo. Agora são 4h30 da manhã e a movimentação ao redor do Mercadão é intensa para carga e descarga de mercadorias. Mas lá na frente existe um outro tipo de comércio, desta vez ilegal. Conhecida como Feirinha da Madrugada Digital, na região do Parque Dom Pedro, vende CDs e DVDs piratas e ocorre durante toda a noite em dezenas de barracas, todas aglomeradas. Aqui se vende principalmente no atacado, em grandes quantidades, para ambulantes que revendem o produto pela cidade. Segundo a lei, a reprodução total ou parcial e a venda de produtos sem autorização dos autores podem resultar em penas que variam de 3 meses a 4 anos de prisão, além de multa. Mas sem fiscalização, os criminosos continuam assim, agindo livremente. Com o celular foi possível mostrar a negociação. Quanto que tá? R$1. R$1? Isso. Se for atacado? Acima de 100 peças, 90. 80. 80. Ah, tá. Isso. Em outra barraca, o vendedor oferece a matriz, nome dado para o item que possibilita a confecção de cópias. Ó, só R$1 assim, o papel, R$1 a matriz, entendeu? Pegando acima de 11 já dá para fazer a 90 já. A repórter Tássia Sena esteve na Feirinha Digital esta semana, demonstrou interesse em CDs de samba e ouviu os preços. Mas a bolsa tá quanto? R$1. Que caro, hein? Já achei mais barato. Aqui tudo é samba. Se você pegar essa casa aqui é samba. E atacado? Atacado são 80 centavos. Mas atacado a partir de quanto? 15 peças. Ah, beleza. Mas logo tivemos que parar de fazer imagens. Quando fui perguntar os preços para outro vendedor, alguém assoviou alto, avisando a todos que nós estávamos gravando. Tivemos que desligar o celular e deixar o local. Belê. Bora, partiu. A gente tá no cara aqui. Obrigada, amigo. Segundo o DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, o combate à pirataria em São Paulo acontece por meio de operações diárias. Mas o foco dessas ações seria localizar os grandes produtores para estancar pela fabricação a venda de produtos ilegais. Já a Prefeitura diz que reforça o policiamento na região em conjunto com a Polícia Militar, por meio da Operação Delegada, que visa combater o comércio ambulante irregular, de que não tem permissão para trabalhar nas ruas, e também a venda de produtos piratas e ilegais que não têm nota fiscal. O Ministério Público vai recorrer da decisão que absolveu os 4 PMs acusados de executar um servente de pedreiro na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O caso aconteceu em novembro de 2012. Paulo Batista do Nascimento foi morto após uma operação policial. A PM sustenta que Nascimento tinha acabado de participar de um assalto. Mas, para o Ministério Público, o servente foi agredido e morto quando já estava dominado pelos PMs. A ação dos oficiais foi filmada. Nas imagens, o homem aparece vivo cercado por policiais. Após levar um tapa e um chute dos PMs, o servente é levado para o carro da polícia. Depois, um policial ergue os braços em posição de tiro. Não é possível ver quem efetuou os disparos, mas logo em seguida ouve-se o barulho. Os jurados aceitaram a tese de legítima defesa dos policiais. O promotor do caso disse que a decisão constitui uma anomalia e pedirá ao Tribunal de Justiça a anulação do julgamento. Interpol emite alerta e tenta localizar
a mulher de Roger Abdelmaci. Larissa Sacco e os 2 filhos gêmeos do casal não foram mais vistos desde a prisão de Abdelmaci, que foi detido em Assunção, capital do Paraguai, na última terça-feira. Não há uma ordem de prisão contra ela, mas a polícia quer localizar Larissa para investigar o caso e entender a participação dela na fuga de Abdelmaci. O ex-médico chegou a dizer à polícia que a ideia da fuga foi da mulher. O Márcio falou, não, eu acho melhor se entregar. Minha mulher falou, não, vamos embora. Além das acusações de estupro, pelas quais já foi condenado, Abdelmaci também deverá pagar R$500 mil de indenização a um casal por troca de sêmen durante inseminação artificial feita 20 anos atrás. Reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo afirma que em ação movida em 2010, 2 irmãos descobriram que o material genético utilizado durante o tratamento que os gerou não foi o de quem eles consideravam seu pai biológico. O ex-médico nega a acusação. Cabe recurso dessa decisão. E o Ministério Público quer aumentar a pena de Roger Abdelmaci para 400 anos de prisão. Para a promotoria, o Poder Judiciário precisa considerar o cálculo máximo da pena para cada crime e não o mínimo, como foi feito para cada abuso cometido contra as vítimas do caso. Em 2010, o ex-médico foi condenado a 278 anos de prisão por estuprar 37 pacientes. Abdelmaci está cumprindo pena em Tremembé, interior de São Paulo. Governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, do PSDB, é internado no INCOR com infecção intestinal. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Olá, Sabrina. O governador de São Paulo cumpriu a agenda normalmente pela manhã no Palácio dos Bandeirantes, mas passou mal na hora do almoço e foi encaminhado aqui para o INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, que fica na região da Avenida Paulista. Ele deu entrada aqui por volta de 2 horas, fez exames de sangue e também de imagem e foi detectado, diagnosticado com infecção intestinal bacteriana aguda. Neste momento, ele recebe a medicação pela veia. Essas informações foram divulgadas há pouco pela assessoria de imprensa do governo do estado, num boletim médico aqui no Hospital das Clínicas. Portanto, ainda não se sabe se ele sairá ainda hoje ou vai passar a noite internado aqui no hospital. E também as agendas dele como governador e também como candidato estão temporariamente suspensas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Ideias aleatórias inventadas na hora pela plateia são a base das cenas e dos personagens do espetáculo de maior sucesso desse grupo teatral, que já está há 7 anos em cartaz. 3 paulistanos que começaram a despertar as gargalhadas dos colegas ainda na época do colégio. Os barbichas precisam se reinventar a cada segundo para agradar as improváveis sugestões do público. Por tudo isso, a companhia de humor é cara de São Paulo. Dinossauro, quem falou dinossauro aqui no canto, lá no fundo, obrigado pela sua participação. Então, dinossauro é o tema do quadrado improvável que começa agora. Pense a primeira coisa que vier à cabeça. Agora troca. Minha filha gosta de dinossauro, mas ela gosta do que faz barulho de dinossauro mesmo. Eu tenho aqui. Ô, querido, pelo amor de Deus. Pensou? Agora troca de novo. É o chatossauro. Eu pensei que chato era eu. Toda vez que o mestre de cerimônia falar troca, você tem que trocar e falar a primeira coisa que você tem na cabeça. Então aí você vai falar, bom, aí eu tenho que treinar o desapego de ideia, ou a rapidez de raciocínio, ou confiar no que meu companheiro vai propor. Esse é um dos jogos mais famosos dessa turma de jovens atores que faz o maior sucesso na internet. Vídeos com quase 500 mil de acessos. Elídio, Anderson e Daniel estudaram a técnica fora do país e popularizaram o improviso nos palcos brasileiros. Você precisa entrar preparado para não pensar e para só se deixar fluir. Todo mundo parado pro chão. Todo mundo parado no chão. Já tô no chão, já, tio. Todo Fala mundo coisa no chão. mais difícil, mano. Troca. Fala coisa mais drúxula. Troca. Pensa numa pose.
Amigos de infância, a mania de criar para o teatro começou ainda na escola, na zona norte de São Paulo. Os três são da região de Santana. Em 2007, a amizade de colégio virou parceria profissional e o passatempo se transformou em trabalho. O resultado chegou à internet. O primeiro vídeo que a gente colocou no ar, a gente marcou depois 6 ou 7 apresentações para gravar mais vídeos e tudo mais, e esgotava em 2 horas. Sucesso que rendeu uma chance de apresentação num dos palcos mais renomados e simbólicos de São Paulo. A experiência deu muito certo, tanto que os Barbixas fizeram história. É o grupo que está há mais tempo em cartaz aqui no Tuca, que tem 672 lugares. Um desafio que já dura 7 anos consecutivos. E a peça Improvável segue lotando toda quinta-feira. Assim que o público entra para assistir ao espetáculo, são convidados a colocar alguma ideia, alguma sugestão, algum nome no papel. E vocês fazem o quê com esse material que chega? Na hora tem um mestre de cerimônias que também é convidado a cada semana aqui no espetáculo e ele sorteia um desses papéis. Então são muitos. Então as pessoas, quando a gente fala, a gente vai sortear um dos papéis que vocês escreveram, rola um burburinho, quase como se fosse, ai, tomara que seja o meu. Quinta para eles é um dia nobre no teatro, quando as pessoas, apesar do trânsito, ainda conseguem chegar na hora do espetáculo. É o jeito barbicha de ser, improvisar para gostar de se sentir em casa. Mais alçafrão, mais meu irmão, quero mais um pouco de manjericão, quero tudo aqui na minha mão, pra eu jogar no panelão. Aos sábados, a Santa Ifigênia vai virar uma espécie de calçadão para pedestres. A iniciativa começa amanhã. Um trecho da via será fechado para os carros entre 6 da manhã e 3 da tarde. De acordo com a CET, cones e cavaletes vão bloquear a circulação de veículos. Famosa pelo comércio de produtos eletrônicos, a rua atrai grande número de consumidores que lotam as calçadas estreitas e frequentemente precisam andar no asfalto em meio aos carros. Segundo a CET, a restrição foi um pedido dos próprios lojistas da região e será implementada em caráter experimental sem prazo definido. A semana termina com calor em todo o país. Aqui em São Paulo, as temperaturas ultrapassaram os 30 graus no interior e chegou bem perto disso aqui na capital paulista. A máxima hoje foi de 29 graus. E sem chuvas, todo o estado está com a umidade relativa do ar comprometida abaixo dos 30%. E ela deve cair ainda mais nos próximos dias, pois não há previsão de chuva. Vamos ver como fica o tempo neste fim de semana com Mariana Armentano. Tanto o sábado quanto o domingo prometem ser quentes e ensolarados em praticamente todo o Brasil. E continua mantido o alerta para baixa umidade do ar em algumas regiões. Os índices podem ficar abaixo dos 20% no centro-oeste, no interior do norte, nordeste e também aqui do sudeste. Amanhã ainda deve chover no litoral nordestino e do norte do Maranhão até o norte do Amazonas. E uma nova frente fria começa a provocar chuvas amanhã no extremo sul gaúcho. E o calor é generalizado. A máxima bate na casa dos 28 graus em Salvador, 29 em Vitória, 31 graus em Porto Alegre e 39 graus em Cuiabá. Aqui em São Paulo, com a presença dessa forte massa de ar seco, o sol está garantido em todas as regiões e não há a menor possibilidade de chuva. O frio da manhã diminui bem e à tarde faz muito calor. Os termômetros chegam a bater na casa dos 35 graus em Presidente Bernardes e também na região de Votuporanga. No centro-norte do estado, as temperaturas também ultrapassam a marca dos 30 graus. E o dia de sol e calor na praia está garantido, já que neste sábado a máxima bate na casa dos 29 graus no litoral. Aqui na capital paulista, calorão de 31 graus amanhã. E tanto no domingo quanto na segunda-feira, o tempo não muda e os termômetros batem na casa dos 30 graus durante a tarde, com direito a muito sol e céu azul. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Começou hoje no pavilhão de exposições do AMB, na Zona Norte de São Paulo, a 23ª Bienal do Livro. Entre os destaques deste ano, os e-books que ganham adeptos e quebram preconceitos.
Livro é bem pessoal, cada um gosta de um tipo. Romances, fantasias, ficção. Sobre a adolescência. Romances espíritas, né? A 23ª Bienal do Livro de São Paulo agrada a todo mundo. Por isso, são esperados 700 mil visitantes de hoje até o dia 31 de agosto. Todo mundo que gosta de ler descreve a mesma sensação. Você abre um livro e imediatamente é transportado para dentro daquela história. Mas aos poucos, esse hábito está mudando. Saem as páginas do papel e entra a tecnologia na ponta dos dedos. O livro está mudando de suporte. Provas são estandes de sucesso como esse dentro da Bienal do Livro. Mas o mercado virtual ainda encontra resistência entre os leitores brasileiros. A venda de livros digitais está crescendo, mas ainda representa uma parcela bem pequena do mercado, cerca de 1% do faturamento total. A resistência tem vários motivos. Um receio de fazer alguma coisa errada, estragar o aparelho, né? O ritual de ler é uma coisa que não tem, é única, mas você não tem como reproduzir isso no computador. Mas o futuro é promissor, por isso, além de livros este ano, o foco de vários estandes é a venda dos equipamentos para leitura virtual. Ele é muito leve e eu não levo mais um monte de livro para todo lugar. Daniel está do outro lado dessa história. Ele é autor de um livro publicado em uma plataforma para escritores independentes. O livro de crônicas sobre a vida em Paris já é um dos mais vendidos do site. Mais barato, é mais fácil. Enfim, a flexibilidade é muito maior com o digital do que com o impresso. Você atinge muito mais gente. Basta o autor entrar no site, se cadastrar e pegar a sua obra, ele formata a obra seguindo um passo a passo que a gente tem no site para ele baixar e ele começa a publicar. Os meios virtuais ampliaram as oportunidades para quem escreve e também não há limites para pessoas como Andréia. Deficiente visual, ela experimenta um aplicativo que lê audiobooks e pode ser baixado de graça no sistema Android. Pela ênfase conferida às posturas criativas. O DD Reader foi desenvolvido pela Fundação Dorina Noil para cegos. Permite que o deficiente visual, a pessoa de baixa visão, dependendo do tipo de problema que ela tiver, ela tenha autonomia e tenha mobilidade, né? Ela não precisa carregar um computador para ler. É uma viagem assim inexplicável. Acho que a leitura ela possibilita a gente ir a vários lugares, assim, a lugares incríveis. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece até o dia 31 deste mês no pavilhão de exposições do AMB, em Santana, zona norte da capital. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite. Aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos custam entre R$ 12 e R$ 14, dependendo do dia. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. A cidade recebe esta semana duas importantes feiras de arte, a SP Arte Foto e o Salão de Arte, em seus tradicionais endereços. A primeira no Shopping JK e a segunda no Clube Hebraica, ambos na Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim. A entrada da feira é gratuita e a do salão é benemerente. A SP Arte Foto reúne 29 galerias brasileiras e mais o Instituto Moreira Salles, que destaca o trabalho da suíça Hildegard Rosenthal, pioneira do fotojornalismo no Brasil. As galerias mostram obras de fotógrafos e de artistas que usam a foto como suporte. A foto ainda é uma maneira acessível de começar uma coleção, embora algumas alcancem preços absurdos. O Salão de Arte, em sua 21ª edição, reflete a crise do antiquariado, com o bandeamento do mercado para o estilo contemporâneo. Com isso, um salão que começou exclusivamente com antiquários, agora tem galerias de arte em sua maioria. É uma pena. Essa opção por parte de compradores e decoradores denota insegurança e ignorância. No salão, destaque para um cenário teatral criado por Lazar Segal. Ambas as feiras vão até domingo só. A cidade recebe também duas estreias de dança. A São Paulo Companhia de Dança mostra duas novas coreografias hoje, amanhã e domingo no Teatro Alfa. Uma delas é O Espectro da Rosa, de Mário Galizzi, a partir do original de Focchini, e Work Within Work, de William Forsythe. O programa se completa com Petite Mort,
de Jiriquilian. A outra estreia traz a São Paulo o bailarino Ismael Ivo, que vive na Europa há anos, onde dança, dirige e ensina. Ele chega com Herêndira, baseada em Garcia Marques, já mostrada em Viena. No palco, 29 bailarinos, sendo 15 brasileiros, e a atriz Cleide Queiroz, que interpreta a despótica avó. Sábado e domingo, no Sesc Pinheiros. Boa noite. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, organiza anualmente um congresso para jovens do ensino médio, que pela primeira vez está aqui na América Latina. O evento, que acontece em São Paulo, simula o funcionamento de organizações governamentais e promove discussões sobre questões mundiais. A sala de aula hoje tem outra função. Se transformou na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E os participantes incorporaram as figuras dos políticos para discutir projetos de lei de diversos âmbitos governamentais. When we support Israel, we are not against people. O encontro faz parte do Congresso de Simulações da Universidade de Harvard, que nesta edição reúne cerca de 200 alunos que têm entre 15 e 17 anos de escolas particulares brasileiras. O evento começou ontem e termina no domingo. It is extremely important to understand that Latin America as a region has become a very important actor in international politics. And within Latin America, Brazil, without doubt, has been the country that has been leading conversations in international politics. So coming to Brazil and engaging students from Brazil, it is extremely important for us. José, aluno do segundo ano do ensino médio, já participou de outros 2 eventos como este. Ele é um dos 2 representantes de uma escola de Fortaleza, no Ceará. As simulações expandem sua mente, você ganha uma capacidade retórica, de oratória fantástica. As simulações de Harvard já acontecem há 30 anos. Depois de serem levadas para a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, esta foi a primeira vez que o evento foi trazido para a América Latina. E o Brasil foi o palco. A escolha do Brasil não foi por acaso. A representatividade do país no cenário econômico e político mundial vem crescendo. E pela primeira vez no evento de Harvard, o gabinete presidencial do país sede foi montado para fazer parte das simulações. No papel de Dilma Rousseff, a mediadora da Universidade Americana conduz um debate sobre o balanço da Copa do Mundo e as projeções para as Olimpíadas de 2016. O Brasil está muito em evidência nos Estados Unidos. E as universidades norte-americanas, elas olham para o Brasil de uma forma bastante pragmática, não é? Que é atrair alunos já no ensino médio. Daí a proliferação, por exemplo, de feiras dessas universidades aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, né? O evento foi todo organizado por estudantes de Harvard e de 22 escolas do Brasil. Os alunos selecionados se prepararam durante 3 meses para as conferências. Ainda assim, com o realismo e a seriedade com que encaram os debates, sempre dá um friozinho na barriga. Então é algo bem diferente, porque eu sempre simulei em Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, sempre foi algo mais da ONU e nunca foi algo presidencial ou doméstico dos Estados Unidos. Então eu estou um pouco nervoso, mas acho que é uma coisa divertida, assim. Eu diria que, sobretudo, esses alunos, depois de passarem, né, para um modelo como esse, um modelo de simulação da ONU, né, com a chancela, com a marca de Harvard, dá para esses alunos uma segurança enorme, né, para enfrentar os desafios futuros. Polícia Federal faz buscas em empresas no Rio de Janeiro em nova fase da Operação Lava Jato, que desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraude em contratos da Petrobras. O objetivo é recolher documentos de 12 empresas vinculadas a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, preso por suspeita de envolvimento nos crimes. Segundo o portal de notícias UOL, Costa teria aceitado um acordo de delação premiada. Empresas de familiares do ex-executivo da estatal também são investigadas. Todas as empresas têm o mesmo endereço na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A Operação Lava Jato desarticulou uma quadrilha comandada por doleiros, entre eles Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras. Após divergências com coordenadores de campanha de Eduardo Campos, Marina Silva se reúne em São Paulo com os novos coordenadores da equipe.
Agora é oficial. O registro da candidatura de Marina Silva e Beto Albuquerque à presidência da República foi formalizado no Tribunal Superior Eleitoral em substituição à chapa Eduardo Campos e Marina Silva. A coligação Unidos pelo Brasil, que reúne 6 partidos, vai lançar o programa de governo na semana que vem. Com a saída do coordenador de campanha, Carlos Siqueira, dirigente do PSB que criticou Marina, a deputada federal Luiza Erundina assume a função. A candidata disse que nada muda. Marina Silva reiterou várias vezes que os compromissos assumidos antes da morte de Eduardo Campos estão mantidos, em especial sobre 2 assuntos. Ela continua sem aceitar financiamento de campanha das indústrias bélica e de tabaco e estuda também a proibição da indústria de bebida alcoólica. Ela afirmou ainda que as alianças regionais permanecem as mesmas, mas que ela não subirá em alguns palanques, como aqui em São Paulo, da candidatura à reeleição do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Esse papel será desempenhado pelo meu vice, o Beto Albuquerque, que é a liderança maior do PSB nesse processo, e eu não vou nos palanques que já não estava indo. Portanto, os compromissos estão mantidos. Marina Silva acrescentou que, se vencer, vai acabar com a reeleição e explicou por que o setor de agronegócio não precisa temê-la. O que nós queremos é apoiar cada vez mais a agricultura brasileira para que ela possa combinar 2 vezes os aumentos de produção por ganho de produtividade. E isso é válido para o agronegócio, é válido para a agricultura familiar. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, cumpriu a agenda em Porto Alegre. Dilma participou de um comício eleitoral ao lado do candidato à reeleição ao governo do estado, Tarso Genro. Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência da República, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro e comentou sobre os desentendimentos na coordenação da campanha de Marina Silva. Aécio disse que não vai cooptar com políticos insatisfeitos do PSB, mas que vai aceitar apoio daqueles que procurarem a campanha tucana. No Rio de Janeiro, Aécio visitou uma associação que oferece programas de reabilitação para deficientes físicos. Ao fim da visita, o candidato foi questionado sobre a possibilidade de conseguir apoio político dos dissidentes da campanha de Marina Silva. Segundo Aécio, a estratégia do PSDB não muda, mas os políticos insatisfeitos do PSB seriam bem-vindos. O diretor de segurança do Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, no litoral de São Paulo, Charles Demetri, foi morto na noite de ontem. O crime ocorreu por volta das 10 da noite desta quinta-feira, quando Demetri chegava de carro em casa. Segundo a Polícia Militar, foram feitos mais de 20 disparos em direção à vítima, com tiros de fuzil e arma de calibre .40. Charles Demetri trabalhava na unidade prisional havia 9 anos. Segundo pessoas próximas, ele sofria ameaças e costumava andar escoltado. Mas na noite do crime, dispensou a proteção. Após investigação de 6 meses, polícia prende principais líderes do PCC. A operação foi realizada em 5 cidades do ABC e 2 no litoral paulista. Márcio Vital dos Santos, de 37 anos, foi um dos principais presos na operação que começou às 6 horas da manhã desta sexta-feira. No organograma do crime, ao lado de Alexandro Jerônimo, o MK, Vital é um dos principais braços na organização criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Acima deles está somente Marcos Camacho, Marcola. 20 pessoas foram presas, incluindo 5 mulheres. Carros, armas e motos foram apreendidos, além de 100 quilos de maconha e mais de R$5 mil em dinheiro. Em uma autoescola onde o grupo agia, foram encontrados documentos e materiais que comprovam a fraude na emissão de habilitação de motoristas. Moldes de silicone simulavam as impressões digitais dos alunos. A investigação aponta que estes documentos eram usados pelos criminosos do próprio grupo. A operação desta sexta-feira está sendo realizada em continuação à Operação Sintonia Fina, de agosto do ano passado, também realizada pela DISE aqui de São Bernardo do Campo. A nossa equipe teve acesso a interceptações telefônicas, onde é possível identificar que um dos líderes da facção pede para ser apresentado a outro criminoso. Só que a família, você sabe que ela tira milhões, né? E nós precisamos de um cara grande, para sintonizar e tal. A família não deve para ninguém. Pela primeira vez, não me lembro de situações anteriores, nós conseguimos identificar e monitorar durante 4 meses
os dois líderes da facção na rua hoje. Nós tínhamos uma operação muito detalhada, porque são pessoas, criminosos articulados, que moram em diversos lugares, usam vários telefones. Com a prisão, a polícia acredita ter retirado das ruas a cúpula deste grupo, desmantelando a facção criminosa. Porque eles eram o elo de ligação entre o comando da facção e a rua. A operação visa cumprir 28 mandados de prisão temporária e 73 de busca e apreensão. O secretário de Segurança do Estado, Fernando Grella, não acredita em represálias. É evidente que o trabalho policial de inteligência continua, né? Mas essa não é, isso faz parte das nossas preocupações normais e não há nenhum dado que indique esse tipo de coisa. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Michele Janela. Campeonato Brasileiro, 2 jogos fecharam ontem a 16ª rodada. O líder Cruzeiro venceu o Grêmio e o Corinthians goleou o Goiás. Apesar do placar elástico, 5-2 para o Corinthians, a partida não foi fácil. O jogo estava empatado até os 32 minutos do segundo tempo. Foi nesse instante que começou a brilhar a estrela de Luciano, que entrou no lugar de Romero. Em 11 minutos, o atacante que havia entrado no intervalo fez 3 gols e manteve o Corinthians 5 pontos atrás do líder Cruzeiro, que venceu o Grêmio por 1-0. E a diferença do líder Cruzeiro poderia ter ficado menor. A equipe mineira fez o gol da vitória contra o Grêmio apenas aos 40 minutos do segundo tempo. Dagoberto marcou após boa jogada do zagueiro Dedé. Corinthians e Goiás também foi marcado pelo equilíbrio. O Goiás saiu na frente com Thiago Mendes aos 10 minutos de jogo. Jogando em casa, a equipe paulista empatou com Paulo Guerreiro após escanteio cobrado por Jadson. Na segunda etapa, Jackson, também de cabeça, colocou o Goiás novamente na frente. O empate corintiano saiu após Elias desviar um chute de Renato Augusto. Aos 32, a virada. Luciano marcou de cabeça, 3-2 Corinthians. 7 minutos depois, o alívio. Luciano ampliou o enxute da entrada da área. Aos 43, virou goleada, com mais um gol de Luciano. Final, Corinthians 5, Goiás 2. Agora, uma curiosidade aí do jogo do Corinthians é que quando o Mano Menezes saiu de campo, o time melhorou. O que aconteceu, hein? Ele foi expulso nesse segundo gol do Goiás, ele foi reclamar e aí o árbitro expulsou o Mano de campo. E foi justamente aí que o Corinthians deslanchou, o time não voltou, acho, para marcar tanto e o Luciano fez os 3 gols. Mas, Estela Contígio, o grande assunto do dia, a bomba do dia é o jogador Lúcio, as declarações que ele fez na entrevista coletiva hoje no Palmeiras. Ele alfinetou do treinador aos companheiros de equipe, só faltou falar mal da diretoria. O Lúcio disse que o futebol brasileiro não tem tempo para essas mudanças, né, que o Gareca está promovendo aí. Então, alfinetou o treinador. E disse que não adianta só metade do time correr, que tem que ter caráter e todo mundo tem que ajudar a equipe nesse momento. Então, agora eu acho que ele atirou mais lenha na fogueira nessa situação aí. Polêmicas. E, Michele, o Brasileirão continua neste fim de semana, né? Verdade. 3 jogos amanhã e 7 no domingo completam a 17ª rodada. O Maracanã será o palco de Botafogo e Chapecoense amanhã às 6h30 da tarde. Também nesse horário, só que no Estádio Independência, o Atlético Mineiro recebe o Internacional. No domingo, Fluminense e Sport jogam às 4 da tarde no Maracanã. O clássico São Paulo e Santos será também às 4 horas, só que no Morumbi. Vitória e Figueirense jogam no mesmo horário no Barradão. Na Arena Grêmio, os donos da casa recebem o embalado Corinthians às 4 horas. Criciúma e Flamengo jogam no mesmo horário no Heriberto Ilse. Atlético Paranaense e Bahia se enfrentam às 6h30 da tarde de domingo na Arena da Baixada. Fechando a 17ª rodada do Brasileiro da Série A, o líder Cruzeiro vai até o Serra Dourada enfrentar o Goiás também às 6h30. Olha, o São Paulo quer aproveitar a boa sequência de 3 vitórias consecutivas na competição para vencer mais um jogo e continuar na luta pelo título do Brasileirão, né, Mi? Para isso, terá que melhorar o retrospecto em casa, Estela, e vencer o clássico contra o Santos, domingão, no Morumbi. Muricy faz mistério. O que aconteceu com o seu dedo aí? Você machucou a unha? Interessa.
Ganhei 1-0, hein? Acabou o jogo, também fosse 47, viu? Acabou. Mistério quanto ao dedo. E nem tanto mistério assim sobre a escalação. A única mudança deve ser a volta do volante Souza, que cumpriu suspensão no lugar de Hudson. Muricy também acha que em time que está ganhando, não se mexe. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. O técnico tem que se meter no time quando o time não está bem, para procurar soluções, né? 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. As 2 últimas fora de casa, contra Palmeiras no Pacaembu e Internacional no Beira-Rio, levaram o São Paulo ao G4. Trouxeram equilíbrio ao time? Essa próxima rodada pode ser positiva para o São Paulo, que recebe o Santos. É que os concorrentes diretos, que estão acima dele na tabela, Cruzeiro, Inter e Corinthians, atuam fora de casa. E, de repente, o tricolor bate vice-líder do Brasileirão domingo à noite. Mas, para isso, de tarde, precisa vencer o Peixe. Apesar que é um clássico, tem muita dificuldade, mas a gente tem que jogar igual dentro de casa e com certeza, como esse campeonato também se ganha fora de casa, a gente tem chance realmente de encostar bem. Michele, São Paulo e Santos, o que a gente espera para esse clássico? São Paulo é favorito para o jogo, né? Tem o quarteto, não fantástico, né, gente? Não dá para falar quarteto fantástico, né? Kaká, Ganso, Allan Kardec e o Pato. Mas é um bom quarteto, um quarteto bem caro. E talvez o Robinho jogue pelo Santos. Ele teve essa leve lesão na coxa, né? Não é nada grave, está fazendo 3 sessões de fisioterapia por dia, então pode ser que esteja apto a jogar, Estela. Muito obrigada, Michele. Um ótimo fim de semana para você. Para você também. Boa noite a todos. E é com você, Gabriel. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo interditou uma oficina de costura que mantinha trabalhadores em condições de escravidão. 14 trabalhadores, 12 haitianos e 2 bolivianos foram resgatados do local. As fotos tiradas por fiscais do Ministério do Trabalho mostram que a oficina de costura no bairro do Brás era um ambiente perigoso. As instalações elétricas precárias, com fiação exposta, tanto da rede de iluminação da oficina e também do alojamento, quanto na rede que alimentava as máquinas de costura. Então, todo esse cenário, né, acarreta o risco de aquecimento desses fios, né, da fiação, e o risco de curto-circuito, incêndio, aumenta, né, agrava-se muito. Os trabalhadores, 12 haitianos e um casal da Bolívia, cumpriam jornadas extensas, de até 15 horas por dia, e dormiam no mesmo prédio, em alojamentos pequenos e sujos. Os haitianos trabalharam durante 2 meses sem receber pagamento. Tinham apenas o lugar para dormir e a alimentação. Mas quando o grupo se rebelou pelo salário e parou o trabalho, a comida também foi cortada. Quando a fiscalização chegou no início deste mês, encontrou a despensa vazia. Tinha uma geladeira e não tinha alimentos, praticamente nenhum alimento nessa geladeira. Nos armários também, nessa cozinha específica, não havia alimentos, praticamente não havia alimentos. A oficina estava a serviço da marca de roupas As Marias, que foi autuada e pode perder o registro do ICMS por manter trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Os haitianos teriam sido aliciados quando estavam na Missão Paz, entidade ligada à Igreja Católica que ampara imigrantes. O coordenador da missão diz que a confecção procurou mão de obra numa das feiras de emprego da igreja, mas não contratou ninguém por intermédio da entidade. 1/3 das empresas que vêm na Missão Paz que consegue contratar, porque nós estamos muito preocupados que haja carteira assinada, toda a documentação em dia. Então, 2/3 das empresas que nos procuram não estão neste perfil. E essa era uma delas? Essa era uma delas. Então, infelizmente, ela aproximou haitianos fora da Missão Paz e fez as contratações e alguns haitianos caíram. Segundo o Ministério do Trabalho, ninguém foi preso na operação. A estilista e dona da oficina de costura, Miriam Prado, disse que não tinha conhecimentos das condições de trabalho no local e que só terceirizava o serviço. O Ministério diz que vai notificar as 130 empresas que contrataram imigrantes por meio da missão de paz. Desde o início do ano, mais de 1.700 haitianos foram contratados. ONU pede ajuda de países da América Latina para combater a epidemia de cólera no Haiti.
Relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado no México, mostra que o número de casos de contaminação tem diminuído. Mas isso não significa que a crise da saúde do país esteja resolvida. O governo realiza campanhas de vacinação, mas o sistema de saneamento básico é precário e facilita a disseminação da bactéria. O Haiti, que tem dificuldade para se recuperar do terremoto de 2010, registrou 8.500 mortes nos últimos 4 anos e mais de 700 mil casos de contaminação. A epidemia de ebola. Mais governos vetam a entrada de moradores de locais que apresentam casos da doença. A ONU teme que as medidas provoquem escassez de comida e água em alguns países que ficam cada vez mais isolados. Os locais que têm casos confirmados da doença são Guiné, Serra Leoa, Libéria e Nigéria. As nações que proibiram a entrada de viajantes que vêm desses países são África do Sul, Senegal, Chad e Camarões. A República Democrática do Congo também instituiu medidas de prevenção e vai destinar mais de 2 milhões de dólares para a melhoria de centros hospitalares e para inspeções realizadas nas fronteiras. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai lançar um plano de combate ao surto de ebola que deve ocorrer nos próximos 6 a 9 meses. Os detalhes da ação devem ser divulgados na semana que vem. A seguir, caminhões russos cruzam a fronteira com a Ucrânia e o governo classifica ato como uma invasão direta. E a guerra civil na Síria. Conflito no país já matou mais de 190 mil pessoas. Utilidade pública. Sabe a diferença entre escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada? 79 litros. Sabe a diferença entre tomar um banho de 5 minutos e um de 15 minutos? 96 litros. Sabe a diferença entre limpar a calçada com mangueira ou vassoura? 280 litros. Pequenas atitudes no seu dia a dia podem fazer toda a diferença neste momento que exige muita atenção de todos nós. Estamos enfrentando a maior seca dos últimos 84 anos. Por isso, temos de colocar em prática tudo o que aprendemos sobre o uso consciente da água. Precisamos exercer, mais do que nunca, a nossa cidadania e mobilizar amigos, parentes e vizinhos a fazerem o mesmo. A Sabesp está ao seu lado. A água é um bem de todos. Economize água. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o Galo tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Ele lutou contra o imposto do cheque e venceu. Lutou pela redução dos impostos da cesta básica e venceu. Pela redução da conta de luz e venceu. Contra o aumento do IPTU em São Paulo e venceu. Revolucionou a educação do SES e do Senai. Presidiu a Fiesp nos últimos 10 anos. E hoje ele enfrenta um novo desafio. É candidato a governador de São Paulo contra o PT e contra o PSDB. Ele é Paulo Scaff. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora da nossa voz ser ouvida. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. Vamos fazer valer o nosso direito. É a nossa chance de votar. Foi pra rua? Vem pra urna. Escolher o futuro do Brasil. Vem. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Sou autor da Lei de Combate à Obesidade Infantil nas Escolas Paulistas, que criou o programa Alimentação Saudável. A saúde das crianças em primeiro lugar. Conto com seu apoio. Baleia Rossi Federal 1515. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
seminário sobre terceirização, realizado em Brasília, debateu alternativas no contexto da resistência à precarização do trabalho humano. Hoje recebemos a economista Marilane Oliveira Teixeira, que é pesquisadora do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Agradeço muito sua presença. Já temos tratado aqui no Jornal da Gazeta desse tema, terceirização. O Fórum Nacional Permanente dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização promoveu esse seminário lá em Brasília, que teve um suporte grande da presença de muitas entidades representativas da nossa sociedade. Agora, por que a terceirização é vista como uma ameaça? Bom, a terceirização para nós é vista como ameaça porque é um sinônimo de precarização. Toda a história, por exemplo, do mercado de trabalho brasileiro, ela é constituída de uma grande dualidade, né? Nós temos trabalhos altamente qualificados, formalizados, com direitos e proteção social, e temos uma parcela significativa de trabalhadores e trabalhadoras que se encontram em condições muito precárias e muito na informalidade. E a terceirização, ela se constitui em uma das modalidades de contratação que cresceu muito no Brasil nos anos 90, especialmente no início da década. E ela passou a se constituir numa das principais formas de contratação de trabalhadores e trabalhadoras neste período, como uma forma de ajustar custos frente a um cenário do início dos anos 90 de mudanças muito profundas no conjunto da economia. Mas necessariamente a precarização, a terceirização precariza a condição de trabalho? A maior parte, sim. Porque as empresas utilizam o recurso da terceirização basicamente para reduzir custos, né? Custos com a força de trabalho. Isso é legítimo? Ele não é legítimo na medida em que, no mesmo local de trabalho, onde se encontram trabalhadores contratados pela empresa, trabalhadores efetivos com direitos, com proteção social, com salários dignos, trabalhadores ao lado deles, ao lado delas, fazendo muitas vezes as mesmas funções, as mesmas ocupações, com um outro tipo de contrato, com salários menores, com menos direitos e proteção social e mais. Muitas vezes eles são obrigados a ingressar na empresa uma portaria diferente do trabalhador efetivo. Eles usam uniformes diferentes da empresa, eles são forçados a usar outro refeitório ou não tem acesso ao refeitório principal da empresa. E quando tem, o tipo de comida, o tipo de alimentação que é fornecida pela empresa é diferente. Então, existe uma situação de discriminação, uma situação de desigualdade dentro do ambiente de trabalho, de tratamento diferenciado para o terceiro. Tanto que o trabalhador ou a trabalhadora terceirizada, quando você chega até ele, você pergunta, o que você faz? Eu sou um terceirizado, eu sou uma terceirizada. Ele não tem uma profissão, não tem uma identidade, não se reconhece. Quer dizer, a categoria profissional dele é ser terceirizado. Exatamente. Ele pode ter uma função específica, ter uma especialidade, mas ele passa a ser qualificado como terceirizado. É isso? Exatamente. E isso desqualifica. Exato. Ele se identifica porque ele não tem identidade, e o desqualifica no sentido em que as condições de trabalho em que são apresentadas, que são oferecidas aos demais trabalhadores não são iguais, não são idênticas à sua. Agora, nesse caso, porque nas muitas entrevistas que eu fiz sobre terceirização, há um entendimento que o contrato que é feito entre a empresa que fornece esse padrão de mão de obra, que terceiriza, e a empresa contratante, há um contrato que exige o respeito à legislação trabalhista e que contempla esses direitos. Pode ser que empresas não contemplem, como também num contrato normal de trabalho acontece muito, tanto que o Tribunal Regional do Trabalho está lá, atulhado de ações. Claro. A minha indagação é a terceirização em si
que gera um problema de desqualificação ou de precarização, ou é a falta de fiscalização das entidades, delegacia do trabalho, de verificar essa desigualdade que você descreveu aqui? O que ocorre, assim, normalmente, é de que a empresa, a contratante, quando ela submete ela contrata uma empresa, né, e submete um determinado trabalho, um determinado serviço que ocorre dentro da empresa a uma empresa contratada, em primeiro lugar, ela já está, de certa forma, ao terceirizar, externalizar, ela está buscando reduzir, otimizar custos em relação a isso. A empresa contratada, ela evidentemente vai oferecer um determinado tipo de serviço a um determinado preço. E, normalmente, ela está enquadrada, classificada numa outra atividade econômica, muitas vezes muito distinta daquela atividade econômica que é exercida ou classificada a empresa que contratou os serviços. Então, e a categoria profissional também é diferente. Então, eu vou te dar um exemplo muito concreto que eu acho que facilita, inclusive, o entendimento. Nós temos no caso da Petrobras, que terceiriza, hoje são mais de 300 mil trabalhadores terceirizados. Tem várias atividades que são realizadas dentro da Petrobras. Para a mesma atividade, você contratou, em primeiro lugar, uma metalúrgica, depois o contrato foi com uma empresa química, depois foi uma empresa de comércio e serviço, para realizar exatamente a mesma coisa. Né? E, inclusive, para cada uma dessas modalidades de contratação, de um determinado tipo de atividade econômica, você tem um tipo de cobertura do ponto de vista da convenção coletiva que é distinta entre si e também muito distinta no caso da Petrobras. Te dou um outro exemplo, no caso da Petrobras também. Na área administrativa, eu fiz inclusive esse estudo, eu entrevistei as pessoas, uma trabalhadora, funcionária com ensino superior, ambas, para realizar exatamente a mesma atividade, uma trabalha ao lado da outra, uma concursada e a outra contratada através de uma empresa prestadora de serviço. A trabalhadora contratada diretamente pela Petrobras, um salário em torno de 4 a 5 mil reais. A que está trabalhando junto a ela, fazendo exatamente as mesmas coisas, R$ 1.800. E vive uma ilusão cotidiana de que vai mudar essa relação e em que em algum momento a Petrobras pode abrir concurso e a contratar. Bom, nosso tempo, né, de entrevista se esgota e o assunto certamente não. E nós teremos outra oportunidade para acompanhar, né, esse empenho que existe no sentido de que essa modalidade de negócio, que é a terceirização, que existe no mundo, que existe no Brasil e só cresce, realmente não precarize as condições do trabalho. Né, que haja uma possibilidade de alternativas de respeito aos direitos do cidadão, aos direitos trabalhistas, né, para que essa precarização descrita não prossiga. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada. No Iraque, ataque à mesquita deixa pelo menos 70 mortos e dezenas de feridos. 4 homens armados invadiram o local e atiraram nos fiéis. Fontes do governo afirmam que os responsáveis são militantes do Estado Islâmico. Caminhões russos cruzam a fronteira com a Ucrânia e o governo classifica ato como uma invasão direta. Entraram no país 70 dos 300 caminhões que estavam parados na fronteira desde a semana passada. O comboio, que supostamente carrega ajuda humanitária, se destina a cidades ao leste da Ucrânia, atingidas pelo confronto entre separatistas e governo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a frota não poderia esperar mais pela autorização de Kiev. Já o chefe de serviço de segurança ucraniano afirmou que o país não se responsabiliza pela segurança dos caminhões. Guerra civil na Síria. Relatório da ONU mostra que mais de 191 mil pessoas já morreram no conflito, que começou em março de 2011. 85% das vítimas eram homens, mais de 2 mil crianças morreram no conflito. A organização criticou a comunidade internacional por não dar atenção necessária ao conflito.
Chuva atrasa trabalho de resgate das vítimas de deslizamento de terra em Hiroshima, no Japão. O acidente causou a morte de pelo menos 39 pessoas, mas estima-se que esse número chegue a 90, já que mais de 50 pessoas ainda podem estar soterradas. Os moradores afetados foram direcionados a um abrigo em uma escola local. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma boa noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite, um excelente final de semana. Rony Fon recebe o escritor Ziraldo no Todo Seu. Hoje, 11h10 da noite.